Começou. Bom dia, meus amigos. Eu sou Heleno Lopes, estou em Fortaleza, na Rua da Saudade, na casa do meu irmão Jairo, e vou falar para vocês mais uma vez neste domingo, 17 de janeiro de 2021, domingo, não é? A respeito daquilo que eu prometi na semana todinha. Eu vou falar sobre erro judiciário, que tem vezes que não é erro, tem vezes que é dolo, né? Dolo judiciário. E vou falar também sobre algumas coisas que me perguntaram. Mas antes eu quero ver se eu consigo, daqui para o fim do ano de 2021, pelo menos uns 500 mil compartilhadores que me seguem, que venham a me seguir, fazendo sua manifestação, seu comentário, deixando seu like e também acionando o sininho para receber notificações quando eu for apresentar a Hora da Cidadania, que é exatamente o propósito que eu tenho de levar a você o seu direito. Eu vinha no carro, uma pessoa que eu não vou identificar, me perguntou se 6 herdeiros são irmãos proprietários de uma casa, porque o artigo 1784 do Código Civil diz que com a morte os herdeiros passam a ser possuidores e proprietários, um só reside no imóvel e os outros querem vender, e é difícil, não é? É difícil sim, por quê? Porque a justiça é muito morosa, mesmo virtual. Você tem que requerer o inventário, pedir para notificar esse cidadão que está ocupando o imóvel, para ele pagar aluguel onde está ocupar. Que o inventário, o juiz, para que o inventariante possa administrar o espólio, ele tem o poder até de mandar tirar da posse de algum imóvel algum herdeiro que esteja perturbando a posse. E quem quiser vender o seu é muito fácil. Quando a propriedade é em condomínio, ou seja, mais de uma pessoa, ou seja, 2 ou mais pessoas são proprietárias, uma que quer vender, ela notifica a outra, dizendo: eu quero vender minha parte, o imóvel vale R$1 milhão, eu quero vender a minha parte por 500 mil. Você tem 30 dias para dizer se compra, se não compra, o que quer, né? Terminado o prazo, com ou sem manifestação, se a manifestação foi irrisória ou não tem manifestação, é fácil, é só requerer uma venda judicial. Com a venda judicial, aí o que acontece? O leilão arrecada o valor avaliado do imóvel pela justiça. Se forem 2 pessoas as proprietárias, aquela que querer o leilão recebe a metade, outra metade fica à disposição do outro dono, na Caixa Econômica, conta de rendimento, se ela não tirar, dá dela. Essa regra está lá, artigos 1314 e o 504 do Código Civil. Então, o 504 estabelece a notificação premonitória. Essa notificação pode ser feita via cartório de notas, porque o artigo 160 da Lei do Registro Público permite que se faça a notificação via cartório, borsal de notas. Eu trabalho com o Melo Júnior, né? Ele manda notificar, aí depois do prazo, aquela pessoa que não desocupou já vai pagar uma taxa mensal equivalente a um aluguel e pode ser colocada fora se pretender quem notificou. Se não pretender, leva para leilão judicial, tá bom? Agora, pessoal, eu queria fazer aqui uma análise dessas coisas de Manaus. Eu achei ridículo, aliás, como é ridículo você ouvir qualquer estação da Rede Globo de rádio ou televisão. Eles ficam massacrando que o Bolsonaro é culpado. Eu não sou o Bolsonaro, eu sou pelo que nós estamos vendo. O homem não pode trabalhar, já fez mais do que o Lula e a Dilma juntos, que eles só fizeram roubar o dinheiro brasileiro. A corrupção. Quando foi decretado o estado de pandemia,
pela Organização Mundial de Saúde, que o presidente Bolsonaro baixou o decreto de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Eu disse assim, rapaz, os corruptos estão malucos, ficaram lambendo os beijos, inclusive o Lula, porque aí comprar sem licitação, sem nenhuma formalidade. Olha bem, de repente surgiu no Rio de Janeiro a corrupção, São Paulo, Manaus e outros cantos, né? Aí, com esse negócio aí de falta de oxigênio, que é uma vergonha, pedir oxigênio na Venezuela, quando o Brasil está dando comida para o pessoal da Venezuela passando fome. Aí, a Globo dizer que o Bolsonaro é culpado. Por que culpado? Vamos lá. Primeiro lugar, Supremo Tribunal Federal, não sei qual foi o ministro que deu a liminar, dizendo que o presidente não pode meter-se nos assuntos de isolamento, isso e aquilo. Tem que ser os prefeitos e os governadores. Bom, então o Bolsonaro só tinha a obrigação de mandar dinheiro. Portal da Transparência. Quase 9 bilhões para o estado do Amazonas. Quase 3 bilhões para Manaus. Aí vem a coisa. A Polícia Federal fez 3 operações e detectou que o prefeito, esse rapazinho que está chorando nas televisões, aí é que é genocídio. O prefeito comprou 28 respiradores que não funcionavam por preço superfaturado, e o pior, quem vendeu foi uma firma que trabalha com vinho. Ó, o que você pensa aí? Agora, cadê o oxigênio que ele comprou? Achar 33 cilindros de oxigênio aí num canto escondido. Quer dizer, aí, isso é genocídio. O dia todo, de quase 3 bilhões só para Manaus. Genocídio, começou a morrer gente asfixiada, sem fôlego. Aí é preciso dizer a verdade. Eu acho que a verdade que está lá na Bíblia está no coração das pessoas honestas. Agora, que vivem fazendo, pedindo liminar. Aí o senhor Lewandowski, ministro do Supremo, ele nada entende da coisa. Vamos dar liminar para o Bolsonaro em 3 dias, marcar a vacinação. Isso é absurdo. Quer ver outra coisa? O que estão tacando pau é que a hidroxicloroquina e a cloroquina não são medicamentos para prevenir a doença. Olha bem, quem assistiu o senhor Roberto Calil, médico lá do hospital, meu nome? Do hospital lá de São Paulo, Hospital do Coração, é do João Dória. Ele pelejou para esconder, mas a reportagem foi em cima e perguntou se ele tinha tomado a cloroquina, a aritromicina, seus nomes não entendo. Cloroquina, hidroxicloroquina, aquele negócio. E ele foi obrigado a dizer que foi tratado com esses medicamentos. Ele, Roberto Calil e aquele outro, Davi, acho que é Davi Winter, não sei, também foi tratado com esse medicamento. É do Hospital Alberto Seib, lá de São Paulo. Quer dizer, aí querem... Outra coisa que dizem, o Bolsonaro é uma gripezinha. Que o Bolsonaro diz, as redes sociais repetem a todo momento a voz dele. Ele disse, conforme disse o médico da Globo, senhor Drauzio Varela, não é nada, é uma gripezinha. Eu posso dizer que é uma gripezinha, Bolsonaro diz, porque eu sou atleta, tenho saúde, se ela me pegar, essa gripe, eu fico bom rápido. E ele, com os ministros dele, todos eles que foram acometidos de coronavírus, trataram-se com hidroxicloroquina, esses medicamentos que ele cita todo o tempo. Então, senhores, por que incriminar um homem que já fez pelo Brasil mais do que os governos do Sarney para cá? A ferrovia Transnordestina que o Lula inaugurou,
nunca saiu do lugar. Vagões estão lá parados, enferrujando. A ligação de água do Oroz, aliás, do São Francisco, para cobrir a bacia hidrográfica do Nordeste, quem fez foi o Bolsonaro que concluiu. Concluiu obra começada por... lógico, 10 anos sem concluir. A Dilma é uma santa, foi um golpe. Aí vai lá que ela comprou a Passadina por $1 bilhão 200 milhões, quando na época valia apenas 300 ou menos 300 milhões de dólares. Vendeu por uma ninharia. Na hora também o Lula deu prioridade a quê? Prioridade a fazer o metrô da Venezuela e fazer o Porto de Mariel em Cuba com dinheiro nosso, dinheiro do BNDES, e que nenhum brasileiro tem a esperança de receber esse dinheiro que foi para Cuba, para Venezuela, para Macau, para Costa Rica e outros cantos. Agora, um cara desse, eu vou fazer uma comparação. Nelson Mandela, lutando pelo apartheid africano, foi preso 27 anos, saiu da prisão, foi eleito presidente da República, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E isso era para o Lula ter feito, ter sido honesto. Honestidade não é virtude, honestidade é obrigação. Agora querem essa Gleice Hoffmann, quando é que o Supremo vai decretar a inocência do Lula para ele poder ser candidato a presidente? É muita cara de pau, rapaz. Meus amigos, eu ouvi também, eu estou fazendo um preâmbulo para entrar no assunto que eu quero. O William Bonner botou um cara lá para falar, o cara esculhambou a Rádio Jovem Pan, que é a rádio mais segura, mais honesta, que divulga a verdade todos os dias. Eu escuto todos os dias. De vez em quando, coloca o tal de Thaís Oyama, essa já foi embora. Depois botar o tal de José também, botaram fora. Vera Magalhães foi se empregar com o Dória na TV Cultura. Quer dizer, isso é uma vergonha. Eu pensei que uma senhora, que é repórter da Jovem Pan, ela, lendo notícia, aquelas notícias do Planalto, a Luciana Berdolini, ela é boa. Aí eu liguei a CNN, que eu tenho vergonha e raiva daquele troço ali. A CNN, que é chinesa, né? Ela é americana, manipulada pelos chineses. Pois ela estava lá, no meio dos jornalistas da CNN, sentando a pua no Bolsonaro. Agora mesmo a Gleice Hoffmann, que foi eleita com milhões de votos com o nome do Bolsonaro, e eu vi a Gleice todos os dias no seu canal de Facebook, ela tinha 1 milhão de assistentes todo dia. Foi eleita, candidatou-se a prefeita de São Paulo, quase 0 votos. Aí, ela pediu a investigação que o Bolsonaro, fora do expediente, na residência dele, que é o Palácio da Alvorada, Brasília, todo presidente reside no Palácio Alvorada e todo vice no Palácio Jaburu. Aí foi dizer que ele estava usando o palácio para fazer lives de coisas particulares. Por Deus que dessa vez um ministro, parece que foi o ministro do STJ, disse que ele tem liberdade de expressão. Ele não podia usar canal público, nem o prédio público, não é do expediente. Isso é um negócio cretino. Esse senhor governador de São Paulo, João Dória, o que ele faz, todos os partidos pequenos estão pedindo isso, pedindo aquilo. Depois do que aconteceu, o Bolsonaro disse que o Brasil estava quebrado, mas está quebrado mesmo. Quem quebrou não foi o Bolsonaro, não. Foi a corrupção generalizada. Acabaram com os fundos de pensão dos Correios, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, acabaram com a Petrobras, acabaram com o BNDES, acabaram com tudo. Liquidaram tudo. E acabaram de dizer que existe inocência do Zé Disseu, do Lula, do Palocci, do João Macário Neto, daquele governador de Minas, Fernando Pimentel, e outros mais. São muitos.
Agora, eu acho que a gente deve falar sem ofender ninguém. Você é contra o teladão? Acabou. Então eu estou fazendo esse registro para todo mundo saber, eu não sou Bolsonaro, eu não sou político, eu voto no cidadão. Eu não me arrependi de votar nulo, nulo, do governo do Lula e da Dilma. Votei nulo, eu não tinha quem votar. Eu não ia votar em Fernando Henrique Cardoso, que eu sei quem ele é. Que é o cara que comprou. A imprensa toda divulgou, até a Globo na época. Comprou com 200 mil reais para cada parlamentar a emenda da reeleição. Agora eu lamento, nós temos ministros que vivem fazendo erros propositais. Talvez seja até um conflito de entendimento. O nosso Código Civil, no artigo 171, inciso 2º, diz que é nulo o ato jurídico quando praticado por erro, dolo ou coação. Antigamente tinha a simulação. A simulação saiu do Código Velho como um ato anulável e passou para o Código Novo como um ato nulo. Artigo 67 do Código Civil. Eu queria até dizer que ele podia definir o erro como erro culposo e erro doloso. Mas eu não sou leigo em português. O erro sempre é por culpa. E o dolo sempre é pelo propósito. Então eu posso dizer que o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele criou 2 inquéritos. Aí onde viu o pessoal chamar o inquérito do fim do mundo, para investigar a utilização das redes sociais de internet, ameaçando os ministros, ameaçando a democracia. Depois surgiram movimentos, o pessoal de torcida organizada, um bocado de cara expulso até da CBF, porque fazem baderna no futebol, torcida do Corinthians, outras mais, que se vestem de preto, se vestiram de preto e foram para as ruas ditar pela democracia, quebrando tudo. Do outro lado aparecia o pessoal de bandeira verde e amarela, gritando democracia em nome do Bolsonaro. Aí o inquérito era para apurar se o pessoal de verde e amarelo pratica ato antidemocrático e os outros praticam ato de democracia. Aí nós vimos aí a Sarah Winter foi presa por ordem do senhor Alexandre de Moraes, porque o ministro Dias Toffoli mandou abrir 2 inquéritos que tem mais de ano, um e outro quase isso. E esse inquérito não tem delegado de polícia, não tem investigadores, é em segredo de justiça, esses inquéritos são em segredo de justiça. Prenderam a Sarah Winter, fizeram carnaval com o Oswaldo Eustáquio, que estava usando tornozeleira eletrônica em casa, prisão domiciliar. Resolveu falar com a ministra Damares Alves, a ministra dos Direitos Humanos, e então a tornozeleira tocou no alarme lá, onde ela é monitorada, decretou a prisão dele. O rapaz foi para a prisão, ninguém sabe o que aconteceu, ele caiu e fraturou a 5ª vértebra lombar, que todo mundo sabe que é uma vértebra fértil. O que é vértebra fértil? É aquela que tem medula, tem circulação de medula. Eu sofri uma fratura da 2ª vértebra lombar, a minha sorte é essa, que era a última que era infértil, né? Por isso que eu escapei. Aí esse rapaz está na iminência de ficar paraplégico, tudo, foi para o hospital, continua preso. Isso é erro ou é propósito? Ou é dolo? Manter um inquérito por esse tempo todinho, com a distribuição que é por sorteio, quando o ministro presidente manda para distribuir para o relator. No caso aí mandou direto para Alexandre de Moraes. Então eu chamo isso de dolo. E o perigo
e os prejuízos que já estão ou podem advir com essas atitudes. Eu não quero nem falar dos que estão praticando outros atos, não. Só esses dois. Oswaldo Eustáquio já era para ter entrado com ação de reparação de danos materiais e morais numa vara federal comum, lá de Brasília. Juiz federal de primeira instância, pedindo danos morais e danos materiais e até dano de estética. Por que isso? Que é em juiz comum. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que todos os agentes públicos e privados, quando praticam atos danosos, a responsabilidade é da empresa pública ou empresa privada. Nós temos, dentro dos artigos 1º e 2º da Constituição Federal, o princípio tripartite, 3 poderes, os quais devem ser harmônicos e independentes entre si. Mas quem a União Federal, que não é poder executivo, que não é poder judiciário, que não é poder legislativo, nem é Ministério Público, ela é a entidade responsável por atos de seus prepostos. Quando se entra com ação, não é contra o governo federal, é contra a União Federal. E o Supremo, sendo o poder da República, é um preposto da União Federal. Para todo mundo saber disso. O poder legislativo, Câmara e Senado, também são membros pertencentes à União Federal. O Ministério Público também. Então, quando qualquer um desses aí, poder legislativo, executivo, judiciário, quando pratica, qualquer um desses pratica um ato ilícito, a ação é contra a União Federal. Aí, ia cobrar milhões, doutor. E quanto à Constituição Federal, no artigo 220, atribui ampla liberdade de comunicação e expressão, o artigo 5º, inciso 9º, da mesma Constituição, diz lá que é livre a manifestação de pensamento, expressão, comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Mas o inciso 10º do mesmo artigo 5º diz que todo aquele que se sentiu ofendido pode cobrar. Agora, cobrar os prejuízos que sofreu. E o artigo 37, parágrafo 6º, atribui ao ofendido o direito de cobrar da União Federal, no caso aí, os danos sofridos. O que é isso? Chama-se isso no direito responsabilidade objetiva. É a mesma coisa que o motorista vai guiar no carro, atropela e mata um. Criminalmente, quem responde é o motorista, porque o crime não passa da pessoa que o comete. Mas, civilmente, nós temos responsabilidade solidária, ou seja, responsabilidade subjetiva do motorista que praticou e responsabilidade objetiva que é do proprietário do carro. Então, o senhor Oswaldo Eustáquio e a senhora Sarah Winter já podiam entrar. Ah, não, mas dano cessou. Não, são danos permanentes. Inclusive, o juiz de primeira instância, paz, meus senhores, se eu entrar, vamos dizer que o Oswaldo Eustáquio diz, doutor Heleno, entre com ação contra a União Federal. Sabe o que eu fazia? Vara Federal de Brasília. Ação com obrigação de fazer, deixar de fazer, cumulada com reparação de danos materiais e morais. Artigo 248 a 250 do Código Civil e artigo 186 e 927 também do Código Civil. Aí eu pedi uma tutela de urgência. O que seria tutela de urgência? A tutela de urgência é um instituto criado no Código Novo, no artigo 300 do Código de Processo Civil. O juiz pode dar uma tutela de urgência, vou já dizer. O parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil diz o seguinte: nas tutelas de urgência
e tutelas da evidência, inciso 1º e 2º, o juiz pode conceder qualquer uma delas sem ouvir a parte contrária. Aí você ia perguntar uma coisa. Quem está praticando esses atos danosos? Alexandre de Moraes, em parceria com o Toffoli, né? Eles são ministros. Será que o juiz de primeira instância? Olhe bem, eu creio que sim. Podia determinar que o senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal, se abstivesse de mandar prender indevidamente o Oswaldo Eustáquio, se abstivesse de constrangê-lo moral e materialmente, fisicamente. Pense aí. Pense. Iria pedir. E também obrigação de entregar provas de tudo que foi apurado contra Oswaldo Eustáquio. O artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, diz que toda autoridade pública tem o dever de prestar informações ao cidadão quando ele pedir. E essas informações devem ser sem ônus. O próprio artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, alíneas A e B, dizem que as certidões, traslados, são gratuitas. Aí iriam criar uma situação, mas o juiz não pode. Não, ele pode. Por que ele pode? Porque o senhor Alexandre de Moraes é um preposto da União Federal. Ninguém se iluda que ele é um preposto da União Federal. Qualquer ministro é preposto da União Federal. E se o prejuízo que ele ocasionar a qualquer terceira pessoa, essa terceira pessoa que não tem foro privilegiado, nem existe foro privilegiado para se cobrar dano moral. O foro é de quem cobra, é do autor da ação, entendeu? Aí eu queria ver como é que ia ser, ia ser um ribuliço danado. Porque aí depois, no narratório, pedir a condenação de tantos milhões de reais e mais os danos morais permanentes em valor X por mês. Porque a própria lei, o artigo 950 do Código Civil, que trata das deformidades, por semelhança, doutor. Nós temos, inclusive, jurisprudência do próprio STJ e do Supremo dizendo que os danos morais permanentes não chegam nem a prescrever. É um direito. Hoje também o Código Civil, no artigo 200, ele diz o seguinte: quando a reparação civil depender da investigação criminal, não tem prescrição, só começa a prescrever quando resolver o problema criminal. Já peguei vários casos aqui, artigo 200 do Código Civil. Ora, então aí seria um chega para lá, que a União Federal, ou o particular, o Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter, outros jornalistas também que sofreram todo esse descalabro, se tomasse essa providência, poderia envolver até também quem? Envolver uma ação com a obrigação de não fazer, deixar de fazer contra os outros ministros. Senhor Ricardo Lewandowski, o senhor não pode estar mandando liminar para isso, aquilo mais. Liminar para buscar o celular do presidente. Outra coisa também que me pediram para falar, isso se chama o quê? De propósito judiciário, não é nem erro. Quando se trata de erro, o prazo de decadência é de 4 anos. Artigo 178 do Código Civil. Mas o ato nulo, que é o dolo, o ato doloso, que é o ato absolutamente nulo, está lá no artigo 169 do Código Civil, 169, é imprescritível, não convalesce. Quer ver? Também me pediram para falar sobre problema daquele jornalista, não, tal de polaco, né? Que ele disse que era bom que o Donald Trump se suicidasse e que o Bolsonaro não perdesse tempo se suicidar também o mais rápido possível. Rapaz, quer dizer, é brincar.
com a liberdade de imprensa. Brincar. Brincar. Por que brincar? Porque ele cometeu um crime. É instigação ao suicídio. O artigo 122 do Código Penal trata da instigação ao suicídio. Quando a instigação não é concluída com a consumação do suicídio, a pena é pequenininha, 3 anos. Quando se consuma o suicídio, vai até 6 anos a pena. E melhor, o cara vai para o tribunal do júri. O artigo 74 do Código de Processo Penal, ali A, B, C, D, são de competência do tribunal do júri todos os crimes dos artigos 121, parágrafo 1º, 2º, e agora também o feminicídio. O artigo 102, que é instigação ao suicídio. 123, infanticídio. 124, 125, 126, 127, todos dizendo as diversas modalidades do aborto. O 128 já trata do aborto permitido, né? Só em 2 casos do Código Penal, que são quando a parturiente está na iminência de morrer, e ocasionar prejuízo à vida dela, o médico pode executar o aborto sem ela consentir. Ou no caso de estupro, que eu acho que no caso de estupro é inviável o aborto, porque depende do alvará, uma autorização do juiz e do júri. E daqui que ele vai dar um alvará, não dá tempo para o menino nascer. Houve muitos casos, a mulher chega com BO, que foi estuprada, fazer o aborto, e aí? Como é que vai provar que houve aborto? Em primeiro lugar. Segundo, que o certo é haver o flagrante do estuprador. Agora veja uma coisa. O terceiro caso de aborto é o que o Supremo aceita, eu acho justo, o caso do feto sem cabeça ou sem cérebro, aí está certo. Então, senhores, eu estou cônscio de que, primeiro, é preciso que o pessoal que ocupa as redes sociais não fique tratando com adjetivos pejorativos, chamando ministro tal de urubu, chamando ministro tal de camelúcia, Lulu, boca de viludo e outras coisas. Isso não vai dar nada. Vai o quê? Você está dizendo coisas e dando pedras para que quem se sente ofendido com essas palavras possa dar o troco a você futuramente. Então, eu quero agradecer. Você toca o sininho para você receber as notificações, deixa o seu like, compartilha, faz o seu comentário, sabe porque que o YouTube, a plataforma do YouTube, gosta do vídeo que agrada quem assiste. Faça isso para mim, vamos contar pelo menos com 500 mil daqui para dezembro. Bora, me ajuda aí, bora lá. Obrigado. Meu WhatsApp, para você mandar uma mensagem para mim, 85999453883. O assistente de hoje é o Matheus, tá bom? Obrigado.